luta de classes é fundamental em vários aspectos. Primeiro, entender que a transição agroecológica, né, e a conquista dos territórios agroecológicos, ela precisa discutir o capitalismo, né, e as outras alternativas de organização política, social, econômica que não sejam o capitalismo, né? A mineração, dentro do modelo capitalista, ela nunca vai nos atender, né? O agronegócio, dentro da lógica capitalista, não vai nos atender. Então, isso é um ponto grande. Mas ele também tem outra consequência, que é o quê? Se a gente não discute que a transição agroecológica ela precisa dar conta de atender as demandas do camponês, da camponesa pobre, é diferente. Quem tem dinheiro, quem tem recurso, acessa insumo, termofosfato, bioinsumos, sementes, ou enfim, maquinário, mão de obra, que um pequeno agricultor ou agricultora pobre não consegue acessar. É mais difícil, às vezes, avançar na agroecologia se a gente não tem estrutura material. E isso é uma luta. Isso está dentro da luta de classe. A gente precisa discutir isso. E um outro aspecto da luta de classes e da questão material, né, para os camponeses e camponesas, é que quando a gente consegue conquistar, né, espaços de comercialização efetivos que deem conta, tô acabando, são dois só, nossa, a gente consegue garantir a permanência do camponês e da camponesa no território. Então, assim, garantir a comercialização justa, digna, para manter a permanência, a qualidade de vida do camponês e da camponesa no campo. Outro ponto importante, que aí seria o segundo, né? Esse primeiro tem um subponto aí. É a continuidade, a garantia da continuidade dos intercâmbios. Para nós isso tem sido uma grande ferramenta. Intercâmbios nossos internos dentro das áreas do MST, dos nossos assentamentos, mas também garantir os intercâmbios que a gente possa ir lá em Divino, lá em Espera Feliz, lá em Manhuaçu, nos quilombos. A gente quer conhecer esses espaços, a gente precisa aprender também com vocês. Então a gente quer que o Polo nos ajude a viabilizar esses intercâmbios também. Tanto dentro dos nossos territórios, das nossas áreas, mas fora também. Muito importante. E terceiro ponto que eu queria aproveitar para a gente falar, não sei se a gente fala agora, Irene, que é a questão do SAF Leite e Mel. Vai ter um outro momento de fala, é agora, né? Então esse aqui pode botar então como terceiro ponto, que é o seguinte: a gente tem lá na Embrapa Gado de Leite em Coronel Pacheco um projeto que se chama SAF Leite e Mel, que é um projeto que foi construído em 2023, que é um segmento bacana agroecológico dentro da Embrapa, que a gente sabe que está capturada pelo agronegócio, né? E esse projeto, ele pretende o quê? Criar uma unidade demonstrativa lá, né, na Embrapa Gado de Leite, de um sistema agroflorestal, com barraginhas, coxinhos, um sistema bacana que pode ser um laboratório escola para os agricultores. Para a gente poder ver outras formas de produzir leite, pastagem, gado, que não seja nesses espaços degradados e degradantes. Então, a gente queria muito pedir aqui, enquanto Polo, o seguinte: esse projeto, ele não conseguiu receber o repasse. São R$700 mil que a Embrapa assinou para viabilizar o projeto, porém ele ainda não chegou. Então a gente queria pedir isso aqui para o Polo, enquanto o Polo, a Fernanda, que é a pesquisadora da Embrapa, que está com esse projeto, né? Ela nos escreveu uma carta, vou mandar no grupo operativo, para a gente ver se a gente consegue pedir para o Polo, as organizações do Polo assinarem essa carta, e a gente poder mandar pela Patrícia, se possível, Patrícia, que está aqui, que é da Embrapa, que é uma parceira, para a gente levar isso para a chefia lá da Embrapa para viabilizar esse espaço, tá? Então isso aqui é uma outra demanda nossa que a gente traz. Isso para nossas áreas de reforma agrária é importante ter esse espaço, essa unidade demonstrativa, e para os outros agricultores a gente tem certeza que também será. Beleza? Muito obrigada. Bom, 3 pontos saiu então: trazer o Polo, fazer essa discussão da luta de classe, fortalecer os intercâmbios e fortalecer o SAF Leite e Mel da Embrapa. Próximo que está aqui, Cris, que eu estou vendo. Eu vou chamando quem estiver vendo na minha frente. 3 tarjetas. Vem, Cris. 3 tarjetas? São 3 pontos. Bom, pessoal, nosso debate, nossa conversa foi sobre saúde integral
focado um pouco no Plano Nacional de Práticas Integrativas, né, que é o Plano Nacional assinado em 2006, que dá o direito a todos os municípios de terem acesso a escolher a forma de curar o cidadão. E uma das formas é a farmácia viva, pelo uso de plantas. Tem outras terapias envolvidas, foi muito legal o debate, né? Muitos terapeutas participando, a gente fez uma conversa grande. Mas um foco uma tarjeta disseminar essa implementação do SUS nos municípios. A gente criou um grupo de trabalho para compartilhar leis, né, relacionadas à farmácia viva e motivar os municípios a partir da nossa experiência que a gente está criando aqui no município de Viçosa e alguns municípios que também estão trabalhando na mesma linha de implementação da farmácia viva. O segundo aproveitando que a maconha, a cannabis, está na farmacopeia brasileira desde 2024, a gente quer inserir no plano de implementação o acesso ao medicamento canábico no SUS. Não na mesma lei, porque a lei não permite ser farmácia viva, mas paralelo, entendendo que é uma planta medicinal que faz parte da farmacopeia e de que isso é possível sim, porque já existem municípios que implementaram. Então a gente está trabalhando numa lógica, numa estratégia de criar um raciocínio que a gente possa replicar nos municípios, né, a partir de organização. E a terceira tarjeta é a organização. A gente começou o trabalho por meio de seminários, junto com pessoas da área da saúde popular, né, e a gente quer trabalhar nessa linha de implementação do direito aos raizeiros, às benzedeiras, de terem acesso a uma carteirinha que a gente está chamando de agente popular de saúde. Né? Reconhecer o trabalho que as benzedeiras, que as raizeiras já fazem nos municípios, que é cuidar da saúde das pessoas. Então essa luta também ela é possível, já existem municípios que têm essa lei assinada e a gente está trabalhando no sentido de organizar as ideias, disseminar. Então criamos um grupo, né, de WhatsApp, mais um, mas com essa ideia de disseminar estratégias de implementação política do direito à saúde integral no SUS, porque isso é uma estratégia que tem que ser feita no município, né? O Plano Nacional de Práticas Integrativas é nacional, mas depende do prefeito assinar. O prefeito de qualquer cidade pode assinar uma lei, é só uma assinatura dizendo: nós queremos práticas integrativas aqui no município. Então a gente precisa sensibilizar o prefeito de que ele precisa nos dar o direito de escolher a forma que a gente quer se curar. Então é isso, em resumo. A gente quer maconha no SUS. Então são 3 pontos: farmácia viva nos municípios, organização dos grupos de saúde e cannabis ou maconha no SUS, que é uma planta medicinal. Bom, qual é o próximo grupo que está aqui perto de mim? Felipe. 3 ideias. Bom dia, pessoal. Estou aqui falando, né, em nome da peneirinha que se reuniu ali para falar sobre a restauração ecológica, né, principalmente aqui no polo, né, da Zona da Mata. E dentro desse processo de restauração ecológica, então uma palavra, né, uma das ideias centrais exatamente é essa necessidade, né, reconhecida já, né, tanto localmente por cada pessoa que está na sua propriedade rural, na sua área, no seu assentamento, né, a necessidade da restauração ecológica. Então a restauração ecológica como algo que... o que é isso exatamente, né? Essa ideia? A ideia de que os nossos ecossistemas, né, que estão aí na zona rural, eles historicamente foram perdendo a sua função ecológica em função do modelo que foi se implantando de desenvolvimento, né, do desmatamento, a erosão, né? Isso sentido localmente. E no ponto de vista global, né, o reconhecimento de que essas alterações do uso do solo são, né, em parte, causa dessa mudança climática que vem, né, que a gente está experienciando, e ao mesmo tempo também solução para isso. Então, restauração ecológica como uma necessidade, né, tanto de cada um na sua localidade como do ponto de vista global. E por causa disso a gente está na década da restauração, né? Existem metas globais, metas
nacionais, a meta, tem o Pacto da Mata Atlântica, que é por recuperação de hectares. Só que o projeto que a gente está trabalhando aqui, então, aqui em Viçosa, começando, né, que é o Restaura a Zona da Mata, ele tem esse foco de fortalecer, né, quem quer realmente restaurar. E partindo também de uma ideia de que essa restauração ecológica, ela precisa ser ligada à produção de alimento e à produção de meio de capacidade da família se manter na área produzindo, mas melhorando a qualidade ambiental. Então não é simplesmente plantar floresta, né, para voltar a ser floresta, mas sim uma restauração integrada com as atividades produtivas ali de cada família, né? Então, uma ideia, essa é uma ideia central, não sei como que vocês vão botar. É uma restauração agroecológica, né? Então, é uma outra ideia central que parte, então, e dentro dessa restauração, o que a gente precisa, gente? Para restaurar, a gente precisa, de um lado, de áreas para serem restauradas. Ou seja, da vontade, né, das pessoas que estão ali ocupando, manejando as suas áreas, de falar, olha, eu quero recuperar essa área, eu quero proteger essa nascente, eu quero recuperar essa beira de rio, né? Existe, né, também a questão legal, né, disso ser a necessidade, né, do plano de recuperação ambiental da propriedade rural, né? Então, além da área que você vai restaurar, você precisa também de como restaurar, das formas de restaurar. E uma das formas uma coisa que a gente vai precisar em todas essas iniciativas é de sementes. Sementes florestais, sementes das espécies daquela região, para poder fomentar, seja um sistema agroflorestal, seja um viveiro, seja um plantio direto com sementes, que é a plantio de muvuca, que está se expandindo mais. Então, a outra ideia central que a gente debateu na nossa peneirinha é da articulação de redes de coleta de sementes florestais aqui na Zona da Mata. A gente tem um cenário, né, crescente de projetos que estão buscando apoiar a restauração, apoiar o replantio, apoiar o plantio a recuperação das áreas, mas a gente não tem sementes aqui na nossa região. Então, a peneirinha, a conversa que a gente teve é sobre como a gente vai, a partir desse projeto que a gente está começando na UFV, Restaura a Zona da Mata, um acordo de cooperação com a TNC, que é uma ONG internacional que está apoiando, como que a gente vai, ao longo desse ano, promover encontros, debates para casar essas duas coisas, a demanda, as áreas para restaurar e a rede de coleta de sementes, tendo aqui na UFV o Laboratório de Sementes Florestais como base para armazenar essas sementes, para fazer teste de germinação, para usar a câmara fria. Então a terceira ideia são as redes de sementes, de coleta de sementes. Obrigado. Bom dia novamente. Então, a gente estava reunido, né, na peneirinha do enfrentamento à mineração. Estávamos Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração na Serra do Brigadeiro, Serra do Espuri, a Comissão Regional do Caparaó, os atingidos articulados pelo NACAB lá de Paraupeba. E então a gente debateu algumas coisas, né? A gente teve, sobre essas questões geradoras, a gente respondeu também com uma questão mais geral, que é um princípio, né, dessa luta do enfrentamento à mineração no campo da agroecologia. Então, como que as organizações podem fortalecer o polo? Né, a gente entende que se a gente tem um território que está sendo minerado, as experiências agroecológicas, a agroecologia está sendo ameaçada. Então, se a gente consegue se articular e fazer o enfrentamento à mineração, a gente está fortalecendo o polo. E como que as organizações podem se fortalecer, né, no âmbito do polo? A gente entende também que, a partir disso, que por estar num território que é um polo agroecológico, a gente defende a agroecologia, a gente defende a vida. Então, a gente tem, inclusive, um respaldo legal na lei do polo e várias leis, né, de territórios livres de mineração que dão esse respaldo, que podem nos respaldar e defender o projeto que a gente quer, que é a agroecologia no território. Então, essas foram as respostas das questões. E a gente trouxe 3 propostas, né? E aí, principalmente, dialogando agora com os gestores que estão aqui. Estou vendo o Padre João, Leleco. Não sei se tem mais, tem os assessores. Depois a gente coloca aqui, né, quem está presente.
uma coisa que a Comissão Regional Específica, uma pauta agora da Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração na Serra do Brigadeiro, que a gente vem pautando há muito tempo e a gente não consegue avançar, é uma secretaria executiva para a Comissão Regional. A Comissão Regional ela é composta por diversas organizações que têm uma agenda específica, que têm ações específicas, pautas específicas que dificultam uma liberação para incidência política, para fazer esse enfrentamento à mineração e para estar no território, fazendo a mobilização no território, né? Tem algumas organizações que já fazem isso, mas isso é insuficiente. Então a gente precisa de apoio para conseguir uma secretaria executiva para a Comissão Regional. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente tem um projeto que está articulando várias organizações, que a gente está prevendo um processo formativo, né, com vivências, intercâmbios, que vai articular e tentar aprofundar dados, né, sobre mineração, agroecologia e mudanças climáticas. Né? A gente entende que existe uma relação aí muito estratégica, que a gente precisa de compreender como as mudanças climáticas está fomentando esse debate da transição energética, que está avançando, fazendo com que avance a mineração no território. Né? Por outro lado, a gente tem a agroecologia sendo ameaçada em diversos territórios pelo assédio das empresas, pelos processos minerários, e a gente sabe que a agroecologia é um caminho de enfrentamento às mudanças climáticas. Então a gente está querendo acumular isso, né? E a partir desse processo formativo, e não só através dele, a gente também tirou, né, entendeu, foi elaborando, de que é muito importante a gente ter o intercâmbio, a vivência, né, a articulação de pessoas atingidas pela mineração, que já foram atingidas, territórios já atingidos e territórios ameaçados, atingidos indiretamente. Né? Então, a gente acha que é uma grande potência nisso. Né? Então a gente está propondo fazer no ano que vem um encontro entre esses territórios atingidos e territórios ameaçados, né, após esse processo formativo, né, como uma culminância com esse tema então da mineração, agroecologia e mudanças climáticas. E a gente também vai precisar de apoio para realizar esse encontro. Por fim, a terceira proposta é a tal da campanha. A campanha que a gente vem falando há muito tempo, né, no campo da agroecologia, mas ali a gente trouxe, né, nesse processo de enfrentamento à mineração, como é fecundo a gente fazer uma campanha. Né? E aí a gente não trouxe o nome da campanha, mas a gente trouxe alguns elementos, né, que fariam parte dessa campanha, que é a questão do bem viver, da água, dos territórios livres de mineração, da agricultura familiar agroecológica, na agroecologia e da transição socioecológica, que a gente está chamando, que o Favela trouxe, né, esse termo, para a gente problematizar essa ideia de transição energética, né, vindo um pouco mais para o território, entendendo uma forma mais ampla esse debate da transição para uma transição socioecológica. Então, a ideia é essa, né, a gente conseguir construir uma campanha e a gente trazer os gestores, trazer os movimentos para apoiar essa campanha contra a mineração, né, pela vida, pela agroecologia. Obrigada. As crianças estão vindo, enquanto isso, a gente vai fazer mais um. Cultura, vem. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou a Stephanie, eu estava ali na peneirinha da cultura popular com os companheiros e companheiras. Quero dizer também que eu estou aqui representando o mandato do deputado federal Rogério Correia. Então, se quiserem conversar alguma temática, depois a gente está aí disponível, tá? A gente criou 3 objetivos em comum a partir da reflexão sobre as realidades de cada um dos municípios representados ali na nossa peneirinha. Esses objetivos são fazer a formação de elaboração de projetos e prestação de contas desses projetos culturais através do método da educação popular. Porque a gente entende que os grupos de cultura popular têm muita dificuldade de enfrentar as burocracias para acessar os recursos públicos para manter, né, a cultura popular viva no nosso território. Então, através do método da educação popular, a gente conseguiria formar pessoas dentro desses grupos capazes de fazer a captação desses recursos. Outra coisa muito importante é que a gente, nos nossos territórios, né, também comece a identificar instituições, entidades, coletivos de cultura e trazer essas instituições, essas entidades
para compor o polo agroecológico. Porque a gente, com mais instituições, isso fortalece o polo e existe também uma troca ali de saberes, de conhecimento que pode potencializar o trabalho dessas instituições e dar a elas também esse viés de agroecologia. Porque, afinal de contas, não tem como falar de agroecologia sem falar de cultura popular, que é a própria cosmovisão do homem, né? Da mulher, dessa relação nossa com a terra, com o território. E a terceira proposta seria que depois que a gente fizesse, né, todo esse chamamento, né, que a gente identificasse essas instituições, essas entidades nos nossos territórios, que a gente promovesse um fórum de cultura popular do polo agroecológico de produção orgânica da Zona da Mata, para a gente poder fortalecer uma identidade comum da Zona da Mata e para a gente poder fortalecer o polo através da cultura popular. É isso. Enquanto as crianças não vêm, Aba. Bom dia a todos e a todas. A Associação Brasileira de Agroecologia fez uma peneirinha sobre construção do conhecimento. Importante destacar esse lugar da troca como lugar de encontro. A gente acabou fazendo essa peneirinha com representantes dos todos os estados da região sudeste. E a gente tem como referência para essa construção do conhecimento os núcleos de agroecologia, são muito importantes. Aqui a nossa referência é ECOA, né, que vem construindo isso aí já numa longa trajetória. E pensando no polo, a gente pensou como é que a sua organização, o movimento, pode fortalecer o polo, fomentando a articulação dos núcleos de agroecologia, para que a gente possa ter construção do conhecimento conjunta com agricultores e agricultoras, articulando para o Encontro Nacional de NES, que vai acontecer em outubro, e articulando para o Congresso Brasileiro de Agroecologia, também em outubro, lá em Juazeiro, que a gente quer receber uma bonita caravana aqui do polo da Zona da Mata. E a pouco campo é o alecrim, foi o meu avô que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim, aos olhos, alecrim, alecrim, aos olhos, por causa dele, choram os meus olhos, alecrim, alecrim, aos olhos, por causa dele, choram os meus olhos, foi o meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim, foi meu amor que me disse que a flor do campo é o alecrim. Pipoca, amendoim torrado, quero ver você nesse requeijão. Bora, gente, o tema da infância aí, vamos levantar e mexer. Você nesse requebrado. De novo. Pipoca, amendoim torrado, quero ver você nesse requebrado. Criança pra ser feliz, não pode fugir da moda. Bora, criança, tem que... Não pode fugir da moda, tem que fazer ciranda, tem que brincar de roda, tem que fazer ciranda, tem que brincar de roda. Todo mundo, pipoca, amendoim, quero ver você, vamos requebrar. Pipoca, amendoim, quero ver você requebrar. Criança pra ser feliz, não pode fugir da moda, tem que fazer ciranda, tem que brincar de roda. Criança pra ser feliz, não pode fugir da moda, tem que fazer ciranda, tem que brincar de roda. Viva a Franquinha! Criançada linda, viva a infância! Alguma criança gostaria de falar
para as pessoas aqui o que nós estamos trazendo aqui? O que a gente fez hoje de manhã lá na nossa barca? A gente conversou sobre o quê? A Mirella sobre o planeta Terra, que ele precisa de mais cuidado, mais amor. Precisamos plantar mais árvores, cuidar mais da terra. Viva! Isso aí! Tem muita gente maldosa nesse país que desmata as plantas, os animais e jogam lixo no chão. Isso é errado. E aí, aqui de vez de ser mata, vai ficando mais cidade, mais cidade, mais cidade. E aí vai ficar ruim pros animais, que tem animais que vão ficar em extinção. Se ficar em extinção, eles vão morrer. Se eles morrerem, não vai mais existir. Se eles não mais existir, eles não existem mais. E a gente joga plástico no chão, aí os passarinhos vão comer e vai tudo morrer. Não pode, né? Não pode dar plástico no chão. As pessoas, mesmo se a lata de lixo estiver do seu lado, jogam lixo no chão. Isso é muito errado. O plástico que jogam no chão vai para os bueiros e entope, caso enchente. Muito bem. Também tem a monocultura. E tem gente que usa os próprios drones para jogar veneno. Não pode, isso não pode. Tá errado isso, porque eles provavelmente vão estar fazendo aquilo para vender, ganhar dinheiro, e não estão importados com o que vai acontecer com as outras pessoas. As pessoas jogam agrotóxicos para tirar os animais e matar eles das plantas. Mas é simplesmente tirar eles das plantas sem fazer nenhum mal para eles. Sem eles não haverá plantas, e sem plantas não haverá oxigênio, sem oxigênio não haverá terra. E essas pessoas que jogam lixo no chão, elas vão estar se prejudicando por causa das enchentes, por causa dessas coisas também que acontecem. Quando a gente joga lixo no chão, vai pro bueiro, o bueiro vai pro rio, o rio vai pro mar, aí os animais podem comer sacolas, papéis, e isso pode matar os animais. Da onde você veio, Bianca? E Barra Longa. O que aconteceu de lá? Tá Tá. Você já tinha nascido? Não. A monocultura ela é muito ruim porque aí o solo só vai ter um tipo de nutriente, vai perder os outros e vai ficar inseto, aí não tem como plantar nada. Os ricos fazem os pobres morarem em morros. E isso pode fazer deslizamentos e podem matar muitas pessoas. Bom dia! Ai, gente, toma café não? Bom dia! Vocês sabiam que ser criança não é ser futuro, é ser presente, é estar presente.
Nossa presença faz sim toda a diferença. Criança não tem medo de esperar cada dia por vir. Não tem medo de dançar no meio da roda e nem de abraçar o mundo inteiro. Ser criança é saber que podemos ser tudo. Agricultora, professora, doutora e até presidenta. Ser criança é ter infância, com comida no prato, com um sorriso solto e com o respeito do povo. Os pobres pagam mais impostos do que os ricos. Os super ricos nem pagam imposto. Isso é um absurdo. Nós precisamos taxar os super ricos. Que a gente conversou mais tarde. A luta de classe na prática. De pequeno. O que você conversou? O que você falou com a gente lá? As minhocas moram em areia, mas só que quando seca, elas ficam dentro da maçã. Imaginação certa. Olha. Tá tudo bem, respira. Isso. Coragem. Muita gente. Não esquece. Eu tô com vergonha, esquece. As pessoas poluem a natureza. Isso é muito errado. Mais mato e menos desmatamento. Como é que faz para a zona da mata voltar a ter mata? Que é isso que nós viemos aqui contar pro Polo. O que as crianças acham? Como é que faz? O que vocês acham? Nós devemos plantar mais árvores, regar mais plantas e cuidar mais da natureza. Mais verde, menos cinza. Parar de botar fogo nas plantas à toa. Oi? Você falou? Não quero, não, eu começo a chorar. Vou falar, não, mas vou ler aqui para vocês um compilado que nós fizemos com a escrita das crianças, quando nós conversamos sobre o polo, tá? Ah, nós estamos usando, com certeza, lá do Museu de Sol, olha lá, ó. Reciclagem. Segunda prova parcial, senhor. Minha disciplina. Nós temos que reciclar mais, reduzir o lixo e reutilizar. Agora eu vou ler trecho das falas deles, viu? Ó, se a Terra fosse plana como certas pessoas pensam, a gente iria flutuar. A Terra não é suja. Nós somos a família Terra. Tudo era plástico e feito de terra. Aí veio o ser humano e inventou isso, plástico, as coisas. A gente cuida da terra regando ela. Nós cuidando da terra, não jogando lixo no chão. Jogando lixo, a gente mata a natureza. Um dia, eu vi um filme de uma tartaruga que enfiou a cabeça no plástico. A Bianca falou pra gente que a lama parou lá na cidade dela e ela ainda nem tinha nascido. A mineração vem, destrói tudo e vai embora, só pra achar pedra. Tem gente que constrói casa no morro, aí depois reclama quando a casa cai. E a culpa não é da natureza, e nem também essas pessoas têm culpa, que aí a gente foi entender que é por conta da desigualdade. As pessoas moram no morro, elas moram lá porque a distribuição de dinheiro não é igualitária.
isso afeta as crianças. Aí a gente perguntou como é que isso tudo afetava as crianças, né? Isso afeta as crianças porque diminui o espaço para brincar e intoxica a gente. As guerras são lutas para poder conseguir terra, minério, riqueza. A gente faz buraquinho de minhoca para a terra respirar. O polo agroecológico, ele é uma lei que define um local. A zona da mata é por causa da Mata Atlântica, que não existe muito mais. Os seres humanos desmatou para criar as cidades. O polo, ele ajuda as crianças a ter alimento, mais árvores para escalar, para ter mais fruta. E para ajudar o polo, as crianças falaram que elas podem. A gente planta a planta, água as plantas, não faz drone para poder jogar veneno e não mata os bichos. Tira ele e não joga veneno. Essa é a troquinha, né? E essa foi a peneirinha das crianças. Que a gente precisa, né, incluir as nossas crianças e incluir de verdade ela nas atividades. Pensar nessas temáticas. Olha o tanto de coisa que essas crianças trouxeram para nós. Nós só fomos perguntando e elas foram trazendo. E isso, inclusive, já até mostra pra gente que a gente está num caminho bom, porque elas trouxeram coisas muito boas. Mas a gente precisa investir nisso e a gente precisa que o polo nos ajude nisso. O planeta não é só um lugar onde a gente vive, é a nossa casa, porque aqui guarda tudo que a gente precisa. Madeira pra fazer um monte de coisa, casa, esses trem tudo. Aí vem areia, vidro, um monte de coisa. Mas o mais importante é a comida, a família, esses trem tudo. Mas o mais importante é o planeta onde a gente vive. Se a gente não tiver o planeta onde a gente vive, a gente não vai ter nada disso que a gente tem tudo hoje. Tem uma música que eu conheci que é assim: moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço. Tem floresta e bicho pra chuchu, cachoeira, rio, riacho. Acho que é um barato andar no mato vendo verde, ouvindo rock and roll dos sapos ensaiando. De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol, cantando. Terra, leste, oeste, norte e sul. Natureza caprichosa. Tem macacos de bumbum azul. Tem um boto cor-de-rosa. Árvores valerianas, elétrons de escuro, mídia, o mundo inteiro vai vibrando. A nossa torcida pela vida a gente vai conseguir. Cantando, assim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote, vai nascer. Cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote, ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote, ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote, ainda vai nascer. As crianças pequenas e grandes que participaram com a gente. E a gente queria só aproveitar de pedir que a gente pensou hoje no ato da tarde, a gente tem um bloco com essas crianças da troquinha ali na frente. Então a gente queria pedir aos pais de todo mundo que está aqui
para na hora da concentração, juntar com a gente ali na troquinha, para a gente ter a nossa ala das crianças no ato. Bom demais, né? Obrigada. Mas vamos fazer as 3 tarjetas e trazer para nós, que a gente não dá conta, né? Ô, gente, enquanto vocês vão cantar, né? Não, eu vou pegar a criança. Então, enquanto as crianças vão saindo, aproveitar que está todo mundo com atenção total, a gente tentou fazer, a gente não conseguiu fazer tudo, mas a gente tentou fazer um levantamento das emendas. Ainda tem muita gente para falar, não é só você, Vitória. Mas a gente vai aproveitar para fazer um levantamento. A gente tentou fazer um levantamento das emendas que os nossos deputados colocaram para fortalecimento das ações do Polo como um todo. Eu sei que ela está incompleta, mas a gente vai continuar fazendo esse levantamento, mas eu vou falar as que chegaram até a minha mão. Então, Padre João e Leleco, eles estão apoiando. A gente só vai falar de 2024 e 2025. E os dois estão ali, ó, juntinhos para servir. Olha, eles colocaram, que é o dinheiro nosso, né? Emenda, na verdade, é um grande desvio, porque esse dinheiro tinha que estar no Executivo. O Parlamento deu um jeito de controlar o dinheiro do Executivo, o presidente Lula não tem muito dinheiro para fazer as coisas, o Congresso tem. Aí nós temos nossos deputados, que não são muitos, porque a gente vota errado nas eleições, ano que vem nós vamos votar certo, mas os nossos deputados fazem uma força para nos apoiar. E esses deputados, então, eu vou ler, Padre João e Leleco, eles apoiaram funcionamento do ECOA e a realização da troca de saberes, a realização do Congresso Brasileiro de Agroecologia, o curso e seminário de homeopatia e fitoterapia, a resistência à mineração, com a aquisição de um veículo para o NACAB, o custeio de oficinas, encontros de comunidades para atividade de apoio à Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração. Já tem uma demanda aí que é para a Secretaria Executiva. O projeto Farmácia Viva e capacitação para a questão da saúde, dos óleos essenciais. O programa apoiou o PAA em Guaraciaba, a Corpol, que é a Cooperativa do Povo que Luta, os projetos plantadores de água com construção de fossas sépticas e a aquisição de equipamentos para alojamento de alguma universidade ou instituto federal. Que Margarida Alves, para a EPA Margarida Alves. Rogério Correia está apoiando a atividade de cultura popular, a otimização produtiva de agricultores familiares, com acompanhamento técnico, está fazendo um acompanhamento mensal de 18 atividades de capacitação dos agricultores do Polo. A Beatriz Cerqueira apoiou a FETRAF, o Patrus apoiou o Polo, inclusive com a bolsa para os estudantes que estão construindo essas coisas de bambu que vocês estão vendo aí. A realização do CBA, a realização do ENA, que é o Encontro Nacional de Agroecologia, que vai ser o ano que vem, e apoiou também a Acolha, com fomentos para plantas medicinais. A Ana Pimentel apoiou o projeto de resistência à mineração do NACAB, as mulheres, a organização das mulheres pelo CTA. É muita coisa, né? A Leninha, com a Ana Pimentel, ela apoiou também a organização do Polo. Como eu já disse, é a assessora da Leninha que dá conta dessa alimentação toda aí da troca. A Leninha e a Ana ainda, a construção de espaço de saúde no assentamento Denis Gonçalves, a realização de uma feira regional da agricultura familiar, intercâmbios de capacitação para tecnologias sociais de conservação do solo e da água. A Leninha apoiou a agroecologia e tecnologias sociais também em Araponga e o projeto de fortalecimento e soberania alimentar. A Dandara está apoiando o acompanhamento de 18 atividades de apoio de formação de agricultores familiares. Leonardo Monteiro, a realização do CBA. Isso totalizou, só de 2024 e 2025, desse dinheiro todo para todas as organizações, quase 7 milhões de reais. Então a gente faz muitas coisas, fala que os deputados não fazem nada, e a gente nem sabe que a gente está conseguindo fazer graças à emenda que os nossos deputados, o nosso campo, estão disponibilizando para nós. Então isso não é propaganda, isso é discussão política, é entendimento da luta de classes. Quem é o próximo? É a juventude.
muitos precários. Então a gente precisa sim que tenha essa formação dos jovens dentro dessas bolsas para a gente ter novas oportunidades de permanecer e nos formar com dignidade. Três ideias, moça. Bom dia, meu nome é Caleb e eu vim falar um pouco sobre o fim da escala 6x1. Quando a gente fala em fim da escala 6x1, a gente pensa em quê? Provavelmente a maioria das pessoas pensam em condições mais humanas, em, sabe, não trabalhar igual um bicho, igual um animal. E, pensando nisso, eu trouxe uma tática aqui. Quando uma pessoa ela trabalha na escala 6x1, ela não tem tempo de pensar. Por quê? Porque ela vai lá no supermercado, ela compra o que ela tem que comer, porque ela tem muito problema, ela tem trabalho e ela não tem tempo para ver o que ela está comendo. E se a escala 6x1 tivesse um fim, a gente poderia focar mais em mostrar para essas pessoas o que elas estão comendo, porque elas estão comendo veneno. Então, se a escala 6x1 tivesse um fim, as pessoas poderiam se conscientizar mais, porque na escala 6x1 você já tem muito problema. Você não está pensando o que você vai comer, você só vai no supermercado e compra o que você quer comer. Simples, acabou. Mas... Bom dia, pessoal. Meu nome é Iago. Eu sou de Governador Valadares, sou da Escola Família Margarida Alves. Eu vim falar sobre a linha de crédito. O jovem revolucionário que pensa em seu cultivo agroflorestal, seu cultivo agroecológico, não tem terra para fazer esses cultivos. Nós lutamos há mais de 500 anos contra o monocultivo, contra os grandes latifundiários, e nós não temos crédito para conseguir terra. É um suplico meu. O jovem que pensa em revolucionar, nós somos juventude feita para revolucionar, não está tendo acesso à terra, por causa do nosso sistema falho de não oferecer crédito à juventude. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wesley. Eu também estou vindo do Governador Valadares, representando o movimento dos pequenos agricultores. Nós estamos aqui na peneirinha da juventude, que acaba virando um peneirato, né? Porque nós precisamos ocupar os espaços. Inclusive, nossas lideranças suplicam para nós em todos os momentos: vai, juventude, participa, juventude. Só que a gente esquece, né? Porque quando a gente pega um solo todo degradado, que a gente vai plantar uma semente, você não pega aquela semente e planta de qualquer maneira. Você precisa cultivá-la, precisa cuidar dessa semente, para que ela cresça, floresça e dê frutos. E nós somos sementes dos nossos pais, somos sementes dos nossos avós, somos sementes das nossas lideranças, dos nossos movimentos, das nossas organizações. E a juventude é resistência, e a juventude do campo vive vários dilemas. A gente não tem acesso à terra. Ah, tem crédito fundiário para a juventude, mas você fica refém do sistema onde eles vão lá dizer quanto vale a terra, e quando você vai pegar o crédito, não tem como você pegar o crédito todo. 293 mil tá pouco, não dá para nós comprar terra com esse recurso. Claro, o juro e o bônus de inadimplência, beleza, isso é ótimo, mas sobe esse trem para nós poder comprar terra, para nós poder cultivar. Garante política pública para os jovens que estão na Escola Família Agrícola já sair com acesso à terra. E a juventude tem projeto, e a juventude tem voz, e nós queremos participar dos espaços, queremos poder falar, queremos levar nossas demandas e construir uma sociedade mais igual, mais justa, para todos nós. Constrói poder popular! Juventude que ousa lutar! Constrói poder popular! Juventude que ousa lutar! Constrói poder popular! Finalmente trouxeram a questão da terra. Como diz o povo lá de Araponga, agricultor sem terra é igual passarinho sem asa, não pode voar. Viu, João Lelé? Esse crédito fundiário é burocracia demais. Deus proteja, tem que parar com isso. Agora as mulheres, né, na sequência Infância, Juventude e Mulher.
participando sem medo de ser mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Então, no grupo nosso, né, de mulheres lá, a gente discutiu primeiro, né, que o movimento de mulheres, Zona da Mata e Leste, é um espaço de auto-organização das mulheres no polo, né? Que já o movimento, né, das mulheres, né, Zona da Mata e Leste, estava na discussão, sempre está participando, sempre é um espaço do polo, né, de auto-organização das mulheres. Uma proposta é realizar um encontro das mulheres do Polo Agroecológico em 2023. 26, né? 23 não dá volta para trás, né? Outra é realizar a conferência, né, de desenvolvimento rural sustentável solidário do Polo até setembro deste ano. Então, assim, o Polo, né, ainda, né, por ser uma lei já, né, foi efetivada, mas o governo federal não reconhece o Polo, né, como território, né? Na nossa região aqui só a Serra do Brigadeiro, né, que é reconhecida. Então, assim, que a gente façamos essa conferência, né, do Polo, né, para a gente também colocar essa demanda para fazer com que o governo reconheça, né, o Polo enquanto território, que não é reconhecido, né? Porque assim, com esse reconhecimento, a gente também pode ter propostas e políticas, né, efetivas, né, que venham direcionadas, né, para o polo, para o trabalho, né, tanto na agricultura, com a agroecologia, quanto para as mulheres, né, enfrentamento à questão da violência e outras as coisas também. Outra proposta é a campanha em defesa das águas contra agrotóxicos e mineração. E aí, depois dessa apresentação bonita e dos questionamentos, né, dos jovens, né, ocupando seus espaços, a gente também propõe aqui uma realização de um encontro das EFAs do Polo. As EFAs que participam, que compõem, né, o Polo. Agroecologizar as EFAs. Que a gente ainda precisa de ter uma discussão bem grande dentro das EFAs na questão da agroecologia, né? Então, assim, acho que a gente fazer um encontro das EFAs que pertencem ao Polo Agroecológico. Faz parte, né? Ali, ó. Ô, gente, é o seguinte, eu fiquei pelo menos umas 3 horas para tentar, a gente fez 2, 3 reuniões para discutir a metodologia das plenarinhas e plenarão. Eu fiquei pelo menos 3 horas para sistematizar, pôr no papel e mandar para cada um mobilizador. Eu fiquei mandando mensagem no WhatsApp para todo mundo. Isso é organização metodológica, pedindo para as pessoas colocarem 3 tarjetas. Tarjeta a gente escreve grande, para todo mundo ler, porque ajuda na sistematização, ajuda na organização. Então, a próxima vez, quando pedir tarjeta, tem um padrão de tarjeta, eu ainda escrevi lá, meia folha, partida no meio. Traz pronto, porque ajuda a nossa vida aqui. A gente está ficando desesperado, ainda tem um vento para ajudar, e de escrever, de sistematizar as ideias, e umas tarjetinhas desse tamanho. Então, vamos ficar atentos às metodologias, porque isso também é organização. Beleza? Pede 3, vem 5. Tristeza. Porque isso ajuda na gente organizar as ideias. Isso é peneira. É ir peneirando as ideias. Bom, mas vamos lá. A gente está quase terminando. Aqui a Cíntia, que vai falar da questão da economia solidária e dos resíduos sólidos. As crianças já mandaram o recado. A gente sabe que tem municípios aí com muito problema, com lixão. A gente sabe que 80% pelo menos dos nossos resíduos são orgânicos. As pessoas moram em casa e põem casca de banana para o caminhão levar para a prefeitura. Então, assim, vamos pensar nessa questão dos resíduos sólidos que as crianças tanto falaram e começar fazendo compostagem, ciclando os nossos resíduos orgânicos. Casca de banana na roça é matéria orgânica, na cidade é lixo, não pode ser. Sem uma economia circular, a gente não vai nem adiar esse fim de mundo, quanto mais construir outro.
Companheirada, bom dia. Nosso grupo lá, a gente fomos até aqui a área de triagem, né, que é junto com as catadoras, que hoje estão ali concentradas na associação da ACAT e da Acamari. Inclusive, a gente convida todos vocês depois a irem lá conhecer também, porque é um trabalho grandioso aí que a gente não reconhece. E a nossa conversa lá com elas começou exatamente nesse ponto, nessa falta de visibilidade e de valorização do trabalho que elas fazem aqui. Porque não adianta a gente ficar falando, né, de mudanças climáticas, de várias ameaças que a gente tem aí, se a gente não pensar em ações que de fato vão direcionar o nosso debate, né? Então, ali elas trouxeram algumas preocupações aqui para Viçosa, que foi sobre o contrato delas junto à prefeitura. Que hoje, né, o que elas sabem é que a partir do ano que vem esse trabalho vai ser terceirizado para uma empresa que não conhece a realidade daqui, não sabe como que é feito esse trabalho, né? Então, um dos primeiros encaminhamentos, né, que nós fizemos lá, e esse a gente trouxe, Irene, enquanto para os mandatos aqui presentes, né? Então, aqui o Padre João e o Leleco, né, já tem feito esse trabalho junto à Assembleia também, com os aterros sanitários que na verdade não tem nenhuma gestão, e na verdade são os lixões que nós temos aqui na nossa zona da mata e que tem ameaçado a agricultura familiar, a saúde pública das pessoas. Então é um pedido aí de posicionamento da Prefeitura de Viçosa quanto o que vai ser feito, como que vai ser esse contrato, porque ali a gente tem 19 famílias em uma associação e 18 famílias em outra, que precisam, né, de sustentar suas casas, seus filhos, e até dezembro elas estão garantidas, mas depois de dezembro, e aí? O que vai ser feito com isso? Para onde que vai? E uma outra questão que elas colocaram é o apoio para adequação dos espaços de trabalho delas, porque também não adianta a gente falar de ampliar esse trabalho se o espaço ali não comporta nem as próprias catadoras, né, que já estão ali hoje, e também os maquinários, né? Então, como que esse trabalho ele pode ser ampliado, mas precisa de adequar para que seja de fato, né, um ambiente, né, propício à execução dessas atividades. Então, essas são duas demandas para os mandatos. E, enquanto polo, a nossa proposta, né, junto com elas, é que se crie um GT para pensar, né, junto aí com as organizações da sociedade civil e as organizações públicas, para que a gente pense direcionamentos, para que a gente pense políticas que vão incidir, né, junto ao MEC, né, de pensar campanhas de educação ambiental junto às escolas, junto ao Ministério do Meio Ambiente, né, ao Ministério da Saúde também, de ter formar essa rede de pessoas que pensem a gestão desses resíduos, né? E que tenha também um apoio para a criação de um centro de pesquisa, né? Tanto aqui dentro da universidade, quanto também numa parceria com os institutos federais, né? Como que a partir dessas organizações de ensino a gente consiga ampliar essa visão aí dentro do nosso território de pensar a gestão dos lixos, do lixo, né? Do resíduo. E a gente destacou aqui duas frases, né, que a dona Selma, que é da Acamari, trouxe para nós, né? Que a primeira é que o catador precisa de ser visto, né? Ele precisa de ser valorizado, esse trabalho precisa de ser reconhecido. E o outro que ela falou, né, de que participa dessas audiências, participa das reuniões da Câmara, mas que no final não entende nada do que eles estão falando, né? E que isso aí é uma estratégia para confundi-las e que aí elas estão lá batendo palma, aplaudindo, mas não sabem nem o que é. E no final passam uma lei aí que na verdade só está acabando ali com os direitos delas, né? E ela falou assim, os grandes querem confundir nossas cabeças com palavras bonitas. Então, foi isso, né, um pouquinho do que a gente conseguiu ali absorver, captar, para trazer aqui essa discussão para dentro do polo. E aqui também destacar a presença, né, das meninas lá do Barreiro, que é de Manhuaçu, que tem lutado, né, para proteger o ambiente delas lá, a comunidade, para que não chegue
um aterro sanitário lá, mas que o nosso objetivo aqui não é ficar jogando aterro sanitário de um lado para o outro, né? É da gente direcionar de fato a gestão dos resíduos sólidos, pensar como que eles devem ser tratados, e isso começa pela base, pela nossa organização enquanto ser humano, de saber como organizar isso na nossa casa, né? Que quando eu tiro o lixo da minha casa, eu não estou jogando ele fora, eu estou levando ele para um outro lugar, só estou mudando ele de lugar. É isso? Vamos fazer um combinado? Então, agora a gente vai fazer um outro combinado, né? Desde ontem eu proponho combinado. E o combinado é: quem mora em casa não põe resíduo orgânico para caminhão de prefeitura pegar. Enterra, faz compostagem, faz minhocário, mas não coloca. Na próxima troca de saberes nós vamos fazer uma enquete aqui. Quem é que mora em casa? Quem mora na roça a gente sabe que não faz isso. Porque joga pra galinha comer, pro porco, joga no quintal. No quintal pode jogar casca de banana, não pode jogar plástico, não pode jogar lata velha, não pode jogar chinelo velho. Agora, casca de banana pode. Então, ano que vem a gente vai fazer um combinado. Quem limpou seus quintais de plástico, chinelo velho, lata, vidro, e quem jogou no seu quintal casca de banana, casca de abóbora, ou deu para os animais comer. Tá combinado? Combinado. Bom, então agora a gente vai chamar para falar bonito, assim, como é que as nossas propriedades ficam bonitas, como é que a gente vai atrair gente, inclusive, para ver, que é o turismo de base comunitária. Cadê a Vitória? E aí, gente, boa tarde, como vocês estão? Então, na nossa IAP, tiveram várias pessoas, vieram de vários lugares, gente com interesse, gente que já trabalha com turismo, gente querendo trabalhar. E aí, agricultores do Buiaé também, né? O quilombo Buiaé, quilombo de Barra Longa, lá do Denis, MST, lá de Guianá, SPG Floriô, muitas outras pessoas também. Então, veio essa questão, né, da IAP, veio realmente, quando a gente for ouvindo, né, várias pessoas querendo trabalhar com turismo, como que trabalha, como que começa. E aí foi muito bom, a gente teve a presença do Werther, né, o empreendimento dele Carpedi, e a IAP foi proposta pela ITCP, né. E o que a gente pensou? Dentro do turismo de base comunitária também tem turismo de reforma agrária, turismo de base agroecológica, então são vários termos que no final está trazendo a agroecologia de alguma forma, né? Tentar fortalecer, resgatar toda essa questão cultural e ancestral que foi muito bem falado no nosso IAP. E aí hoje a gente pensou no quê? Para fortalecer essa rede, até inspirar essas experiências, da gente criar um grupo de WhatsApp mesmo, né? De estudos, de vivência, de intercâmbio, para a gente se conhecer, visitar e divulgar, né? Articular essa rede. A gente pensou no nome também, como se fosse uma orientação de acolhe e aconselha, dentro do grupo e fora dele, né? Então o Paulo pode ajudar nisso, de trazer pessoas que trabalham com orientação. E dentro do nosso grupo também, a gente tem pessoas que têm essa capacidade, né? Tinham pessoas presentes aqui hoje e ontem na nossa EAP. E aí a questão também é articular e divulgar, né? Fortalecer essa rede, como eu falei, de resgate, de valorização, né? Que as comunidades estão em busca disso, a gente também quer isso, né? Porque a agroecologia é isso. Viva a agroecologia! Agora o grupo da Sociobiodiversidade. Vai dar para ouvir? Ótimo, bom, hein? Fala mais alto. Meu nome é Luana, eu faço parte da equipe técnica do CTA, do Programa de Sociobiodiversidade. Gente, minha voz é mais alta. Meu nome é Luana, eu faço parte da equipe técnica do Programa de Sociobiodiversidade, do CTA. E a gente estava com a instalação e com a peneirinha, né, sobre a rede de sementes crioulas e guardiões da agrobiodiversidade da Zona da Mata. E aí eu vou fazer aqui uma leitura de um textinho que a gente criou a partir da peneirinha. E aí a Patrícia vai complementar com as frases, né, com a síntese. O que nos une são as sementes. Elas nos lembram a infância, os avós e os pais. Lembram da nossa casa, comida que comíamos e que queremos seguir comendo, fartura da casa. As sementes trazem em si, aos cuidados das nossas mãos,
ancestralidade, pertencimento, representatividade e resistência. Agora tá funcionando. Resistência aos transgênicos, agrotóxico aqui não. Quem é guardião gosta de plantar e partilhar. Temos amor, carinho pelas sementes, admiração pelas plantas e pelos animais, e pelo nosso povo da terra. Temos orgulho de quem somos e de termos variedades em nossas mãos. Memória, cuidado, ancestralidade, conhecimento, perseverança e troca. Temos prazer em plantar e doar. E mesmo nós, que temos em nossas casas, quintais, roças e lavouras tanta diversidade, ainda nos admiramos quando nos reunimos em roda com outros guardiões. Quanta beleza e diversidade nos presenteou a natureza, a nossa casa comum. E bom dia, gente. E com relação à questão do polo, né, nessa pergunta que foi nos colocada, a gente pensou, refletiu lá no grupo e falou: o polo agroecológico, eu sou Patrícia, eu venho de Brasília, eu trabalho na Embrapa e eu estou aqui participando da sociedade, do movimento que a gente fez com sementes crioulas e toda a questão da sociobiodiversidade. Alegria demais, honra pelo convite. Muito obrigada, eu estou honrada mesmo com o convite. Então, a gente discutindo hoje na peneirinha, a gente chegou que o polo agroecológico, sem dúvida nenhuma, vai precisar de sementes agroecológicas dos guardiões da biodiversidade. E os guardiões, né, vão precisar do polo nessa questão da movimentação e da articulação dessa rede dos guardiões. E na discussão sobre guardiões, a gente foi falando das características dos guardiões e a gente chegou a uma conclusão. Todos nós somos guardiões, né? Na medida em que a gente cuida da semente, a gente planta a semente, isso não depende de espaço, isso não depende de muitas coisas, depende do cuidado, da vontade de doar, da vontade de trocar, de cultivar e de, vamos dizer assim, preservar as sementes dos nossos antepassados. Então, com essa frase que todos somos guardiões, a gente trouxe, Irene, para isso, e o que todos somos, ou devemos ser e devemos... E nós somos, e nós seremos, então, os guardiões das sementes do polo. E o que nós queremos é um acesso facilitado às variedades e raças crioulas da agroecologia, né? E para isso, nós precisaremos de uma política crioula, que pense sementes e raças crioulas. Então, a gente trouxe isso daí. Muito obrigada. Valeu. Gente, então, todas as peneirinhas falaram. O que a gente tem ainda para esse momento? A Bela vai falar rapidinho sobre o polo. Depois, os dois únicos deputados que estão aqui, a Leleco e Padre João. A gente vai passar a palavra para eles rapidinho. Nós organizamos aqui, e agora o microfone não chega até lá, né? Vai precisar. Peraí. Acabou a bateria daqui? Tá bom. Nós vamos... Quase falar aqui nesse trem. Esse negócio não fala, não? Então, olha bem, nós organizamos em algumas nuvens, né? Então, uma grande nuvem sozinha é luta de classe. Se a gente não entender o que a juventude, o que as crianças trouxeram, de que a gente tem, na verdade, um sistema capitalista, que o Movimento Sem Terra trouxe, que é de exploração do pobre para os ricos ficarem cada vez mais ricos. Por isso que o Congresso Nacional não deixa passar o decreto do Lula de taxação dos mais ricos. A gente não vai entender que mundo que a gente está vivendo e a gente vai ficar perdido igual barata tonta. Então a gente tem que entender que mundo, que sociedade é essa que a gente vive, que é uma sociedade capitalista, mas que não tem que ser. Tem outros países que constroem um outro jeito de viver, que a gente chama de socialismo. A gente organizou então outros grupos. Um é muito relacionado à formação e à comunicação. Então, para nós nos formarmos melhor, a gente precisa de fortalecer os intercâmbios agroecológicos,
Nós precisamos de formação, inclusive para a elaboração de projetos, para prestação de contas. Nós precisamos das nossas campanhas. Aí tem a campanha de defesa da Serra dos Puri contra a mineração, em defesa das sementes crioula. A gente vai ter que organizar isso numa campanha. A campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. A gente tem que entender, ontem nós fizemos esse combinado, na próxima troca a gente vai identificar quem que nunca tinha lavado banheiro, que passou a lavar, quem que já lavava, que lavou mais ainda, quem que passou roupa, que lavou roupa, que trocou fralda de criança, porque esse trabalho de cuidado, ele é prazeroso, é um trabalho que ajuda a fortalecer a vida na terra e por isso ele não pode ser só das mulheres. Então a gente convida os homens para também participar do cuidado com as pessoas, o cuidado com a natureza, o cuidado com as crianças, com a juventude, com a terra e etc. Nós tiramos aqui a ideia de fazer várias atividades de encontros, de formação, de reuniões, de grupo, de programa de formação, formação para enfrentar a mineração. Nós tiramos a questão da identificação dos coletivos de cultura, porque isso é nossa organização, é uma forma da gente trazer cultura para o fortalecimento da agroecologia. Então tem uma série de atividades aqui e a ideia também de se organizar para o turismo, porque não basta a gente decidir que quer turismo, nós precisamos de nos formar e de nos organizar para isso. Falando em organização, um outro eixo, então se tem um que é da formação e da comunicação, tem um outro que é da organização. Então, a organização dos grupos de saúde, as redes de coleta de sementes, fortalecer a Secretaria Executiva do Polo e da Comissão de Enfrentamento à Mineração, articular para ir para o ENE, para o Encontro Nacional dos Núcleos, para o fortalecimento dos núcleos, para ir para o Congresso Brasileiro de Agroecologia. Então tem uma série de atividades que está muito ligada à organização. Tem uma outra série aqui que é de políticas públicas. Então uma da organização muito importante é dar o acesso ao jovem às organizações. Então ficam reclamando que os jovens não participam. Quando ele é chamado para participar, ele vai lá para carregar a caixa no sindicato. Ninguém merece. Então os jovens têm que ser chamados para ser protagonista. Não é para ir lá digitar ou ensinar o presidente do sindicato a usar o celular. É para ser parte da organização. Então é isso que os jovens estão pedindo. Acesso aos espaços, às organizações, seja na cooperativa, no sindicato, onde for. Então isso é muito importante. Outro grande eixo é das políticas públicas. Então apoio para as catadoras, cannabis no SUS, apoio para farmácias Viva, o fim da escala 6x1, a política para o acesso à semente crioula. A gente sabe que isso é uma luta. A gente compra semente das empresas, da Cargill, mas a gente não pode ter uma política que permite o acesso à semente crioula para o Pronaf, para o crédito. A gente já avançou, porque hoje o PA pode comprar semente crioula, mas ainda quando se refere ao Pronaf, isso é muito difícil. E uma grande política que é a reforma agrária. É o acesso à terra, e aí, enquanto não faz uma reforma agrária, que o crédito fundiário seja desburocratizado e que seja facilitado o acesso a ele. Então, e tem um outro eixo, que é o eixo da restauração. Como as crianças disseram, essa zona já foi da mata, hoje male ela é da moita, né? A zona da moita que pertence à moita atlântica, né? Porque a mata já se foi. Então é urgente um programa de restauração, e aí essa restauração que todo mundo fala no mundo inteiro que é ecológica, a gente da zona da mata está dizendo que ela tem que ser agroecológica. A gente tem que restaurar, produzir comida ao restaurar. Para isso, sistemas agroflorestais, como o SAF Leite e Mel, é uma proposta. E aí, também, ainda na política de restauração agroecológica, nós precisamos de sementes. Sejam as sementes florestais ou as sementes dos alimentos. Então, sementes, guardiões de sementes, ser e querer, e fazer um esforço para ser guardião das sementes, é muito importante nesse programa de restauração. Ontem uma agricultora
lá no debate da sociobiodiversidade, disse: eu tô achando que eu sou guardiã, porque eu fico olhando. O quiabo ficou na hora de dar semente, eu vou lá, pego o quiabo, coloco no vidrinho, anoto o ano que eu colhi a semente de quê? E a primeira oportunidade que eu tenho, eu dou a semente. Isso é ser guardião. Você guarda a semente, você cuida da semente, você doa a semente. E aí ela se descobriu, ela era de Santa Margarida, Dona Nena. A gente tem até que ir lá visitar, né, Luana? Porque ela é uma guardiã nata. E ela deu pra gente o caminho do que é ser guardião. Então, é isto que a gente conseguiu discutir, lembrando, política pública de acesso à terra, sementes crioulas, para a questão dos resíduos sólidos, o fim do 6-para-1, a questão da saúde, da cannabis, está no centro da discussão aqui da política pública. Vou chamar a Bela rapidamente para falar sobre o polo, um pouquinho mais sobre o polo, e depois Leleco e Padre João nessa ordem. Gente, eu vou falar aqui, na verdade, sobre o plano do polo. Tem uma notícia que a gente está esperando há quase 5 anos, né, mais ou menos aí, que é o lançamento do plano do polo, que a gente começou a construir lá em 2019, 2020, né, o plano que a gente sonha para a Zona da Mata, né, para o polo agroecológico. Então, retomando um pouco como foi esse processo, para quem não acompanhou, né, a lei do polo ela foi instituída no finalzinho de 2018, e aí em 2019 a gente articula o comitê do polo, que começa a se organizar, e logo nas primeiras reuniões a gente pauta criar um plano, né, um plano para o polo. Já que a lei ela prevê que as ações de apoio à produção orgânica e agroecológica elas viriam do governo do Estado, do Executivo do Estado, através da política estadual de agroecologia, e ela não existe na prática nesse governo, então a gente, enquanto organização da sociedade civil aqui no movimento agroecológico, a gente construiu esse plano coletivamente, né? Isso foi inspirado numa experiência anterior, que foi a construção do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o primeiro plano, né, nacional, a Planapo, que foi feita de forma coletiva com as organizações no âmbito da ANA, enfim, várias organizações do movimento que participaram disso, então pensaram nessa experiência, se inspiraram nessa experiência para a gente construir o plano regional do polo. E aí a gente consegue fazer isso um pouco em 2019, a gente traça os eixos do plano, que são esses aqui, eles foram inspirados, né, na Planapo, mas a gente cria novos 2 eixos, e aí o eixo 1, terra e território, tem o eixo 2, produção, eixo 3, economia popular, comercialização e consumo, eixo 4, educação, formação e conhecimento, eixo 5, bens comuns e sociobiodiversidade, eixo 6, cultura e comunicação populares, eixo 7, saúde popular e práticas tradicionais. Esses foram os temas que a gente dividiu, que a gente agrupou, né, separou para facilitar, né, as frentes de atuação no campo da agroecologia, no plano, para a gente facilitar isso no plano. E aí isso foi feito em 2019, né, a elaboração dos eixos. Em 2020 vem a pandemia e a gente começa essa construção então de forma virtual, né? Então foram mais de 50 reuniões virtuais, com mais 50 pessoas participando de forma separada, né, por cada eixo, que foram agrupando, foram pensando em metas, em atividades, e então também tiveram reuniões gerais, né, que mobilizaram mais de 500 pessoas. Então foi uma mobilização muito grande que a gente fez de forma virtual, né? Claro que com essas limitações, mas a gente conseguiu construir uma proposta base, né? De metas e iniciativas e de organizações responsáveis, né? Enquanto sociedade civil e também algumas organizações públicas, de acordo com cada tema. E aí isso a gente ficou paralisado um pouco, né? E aí a gente continuou fazendo através das pessoas que estavam ali animando o polo, depois do grupo operativo, tentando sistematizar, mas a gente conseguiu dar esse gás final para deixar ele bonitinho, coeso, né? Porque foram várias mãos, várias mentes fazendo. Então a gente depois conseguiu fazer essa coesão a partir do financiamento do projeto do TED ano passado, né? O recurso do MDA que a gente executou em 2024, parte de 2025. Aí a gente conseguiu contratar pessoas para terminar esse plano. Então ele está sendo agora lançado, né? Essa semana a gente vai disponibilizar esse aqui, ó.
Aí a gente trouxe, a gente só conseguiu, por falta de recurso, imprimir algumas cópias, né, que a gente vai dar para os assessores, para os deputados. E depois a gente vai disponibilizar essa semana, esse plano, online, né? A gente vai fazer uma postagem, a gente vai disponibilizar o link, o QR Code, e ele vai estar no site disponível, né? Então, esse é uma conquista. E aí a gente também não adianta ter esse plano só aqui no papel, né? O plano já inclui algumas dessas propostas, né, que foram faladas, mas ele tem que estar em movimento sempre, né? Mas a gente entende que ele é um instrumento político para a gente utilizar aqui no polo. Então, não adianta ele ter assim, então só no papel, a gente precisa se organizar e se apropriar do plano e pautar o plano. Então, amanhã, na parte da tarde, que a gente vai ter esse momento de encaminhamentos, né? Eu já vou adiantando aqui, a gente tem essa proposta de, na próxima reunião do grupo operativo, a gente trazer esse tema do plano do polo para depois fazer um encontro, né? A gente vê uma estratégia de divulgação do plano, de trabalho nas bases a partir desse plano, para as organizações se apropriarem, revisitarem, e depois a gente fazer um debate, um encontro, um seminário sobre esse plano, para a gente traçar as estratégias, né, para o uso dele na forma de fortalecer o polo agroecológico. É isso. Antes de Leleco e João César pediu para ler uma carta. Antes dele ler a carta, eu só vou dizer que a partir do polo da Zona da Mata, a gente já tem 3 polos em Minas, que é o do norte de Minas, do sul e sudoeste, e o polo da região metropolitana. E hoje a gente ficou sabendo que também já tem um polo no Rio de Janeiro, que é do Médio Paraíba, do Médio Paraíba. Então a gente já tem 5 polos a partir da Zona da Mata. César? Bom dia a todos e a todas. César Ademar, eu sou do Departamento de Educação. Eu venho aqui em nome do departamento, também do professor Arthur. Abaixo, acho melhor você falar nisso. Fala direito. Eu preciso do livro, eu precisaria colocar aqui. Então. Eu seguro. Ok, isso deu certo aqui. Eu vou começar de novo. César Ademar, eu sou professor do Departamento de Educação. É só pegar a caixa e virar para lá. Aí, agora vai. Ok, agora acho que deu, né, gente? César Ademar, Departamento de Educação aqui da UFV. Eu venho só chamar a atenção de todos os colegas e colegas que se encontram aqui, participantes aqui da troca, da troquinha, das mulheres, é que também a gente precisa manter o que nós já temos construído. E a escola pública é já uma construção histórica que está sobre, né, a égide da política pública, e no Estado agora o governador está fazendo um projeto, um programa, na verdade, de militarização das escolas públicas, especialmente estaduais. Só em Viçosa nós temos 3, que é a F. Rolfs, a Dr. Raimundo Torres e a Santa Rita. Mas no estado todo, a previsão são de 700 escolas, pelo menos no programa. Isso cobriria mais ou menos em torno de 300 a 300 e poucos municípios. Então, provavelmente, nos municípios de onde você vem, também estão na fase agora, nessa semana, entre outras, da chamada consulta às comunidades escolares e à comunidade, para ver se a comunidade está de acordo. Nesse sentido, o DPE, então, manifestou sua preocupação, especialmente pela sua equipe gestora, e eu vou ler essa carta, porque acho que ela interessa a todos nós, para mantermos o que nós já conquistamos até o presente momento. O DPE, via sua equipe gestora, Departamento de Educação, via sua equipe gestora, manifesta profunda preocupação com a pré-seleção de 3 escolas da rede estadual de Minas Gerais, situadas no município de Viçosa, para o programa de escolas cívico-militares do governo de Minas Gerais. Em diferentes partes do Brasil, as escolas cívico-militares colecionam episódios de violência com racismo e LGBT-fobia. Da mesma forma, é frequente a censura aos debates caros à sociedade, como aqueles ligados aos direitos humanos, às pautas ambientais. Trata-se de um modelo que implica um grave retrocesso à gestão democrática, ao diálogo com a comunidade escolar, ao pluralismo de ideias, atentando, portanto, contra os princípios fundamentais da Lei de Diretrizes e Bases Nacional. O discurso de ordem apelado pelos incentivadores da militarização esconde a verdade, a violência e uma padronização de comportamentos que podam a liberdade de aprender, a criatividade e a diversidade,
atingindo sobretudo grupos historicamente marginalizados. Sem esquecermos um ambiente extremamente adoecedor colocado aos trabalhadores e trabalhadoras dessas instituições. Recentemente, uma professora de uma escola cívico-militar do estado do Paraná morreu dentro de um ambiente de trabalho enquanto era cobrada por índices de metas de plataformização. Importante ainda ressaltar que não há qualquer evidência científica de que essas escolas cívico-militares tenham índices educacionais superiores às demais, isso mesmo recebendo aportes superiores de recursos. Reiteramos o nosso compromisso com a educação pública, crítica, inclusiva e cidadã, e alertamos para os perigos envolvidos na adesão ao programa do governador Romeu Zema. Colocamos-nos à disposição da cidade e das comunidades escolares para o debate e o diálogo necessário. Então, essa é a nossa carta. Agradeço a atenção de todos nós. Muito obrigado. Oi, tá bem assim? Beni, você me permite também vocês quebrar aqui um protocolo, sabe por quê? Às vezes a gente valoriza muitas pessoas depois que morrem, né? Nós valorizamos tanto o Betinho e todo mundo fala do Betinho, mas entre nós, desde ontem, estou emocionado, com respeito ao Willer, né, gente? A saúde do Willer, ontem para nós é uma gratidão ele estar conosco, nos ajudando, a Irene. Mas eu quero fazer uma referência à Maria Emília. Maria Emília, fica em pé, por favor. Tchau. A Maria Emília, pode ficar em pé, Maria Emília. Olha, por favor. Pessoal, a Maria Emília, vem cá, faz favor. Vem cá não, por favor. Que é da Zona da Mata, é orgulho para nós, a Zona da Mata. Foi presidenta do Conselho Nacional 2012 a 2016 e ajudou o Brasil a sair do mapa da fome, ajudou a sistematização das políticas. Quando o próprio PA estava sendo criminalizado, nós tivemos lideranças presas. E o juiz lá do Paraná era o Moro, juiz de primeira instância o Moro, colocou jovens na cadeia, lideranças do MST na cadeia, lideranças do MAB na cadeia, próprios companheiros nossos da Conab foram criminalizados. Um momento difícil, golpearam, tiraram, roubaram o mandato da presidenta Dilma e quem estava ajudando na sistematização das políticas. Então é orgulho para nós, que é daqui da Zona da Mata. Leopoldina. Então, Marília, nossa gratidão, nosso reconhecimento, porque foi uma gestão difícil, mas que colocou o Brasil fora do mapa da fome e colocou o Brasil num cenário internacional, sobretudo colaborando com a América Latina e no Caribe. Muitas políticas e programas, e na África, América Latina, Caribe e na África, muitas políticas e programas se instalaram lá, graças às mulheres. Gratidão. Vida e saúde. Sim. Veja, pessoal. Melhor agora? Ela vai falar. Quer falar primeiro? Melhor, pode ser. Quer sentar, não? Fala para o de pé para conhecer. Gratidão mesmo, reconhecimento. Muito obrigada, é uma honra participar desse momento histórico. Eu quero parabenizar os movimentos sociais que aqui estão, as organizações que apoiam e que integram essa luta magnífica, que é a luta por um novo caminho construído pela agroecologia, pela soberania alimentar. Quero cumprimentar os parlamentares, a coordenação desse encontro. Eu nunca havia estado aqui na troca de saberes, coincidiu que vim para um diálogo com o CTA Zona da Mata, junto com meu amigo Ferrari, e estou absolutamente encantada, e esse é o caminho que nós precisamos trilhar em direção ao Congresso, né, Brasileiro de Agroecologia. O ano que vem teremos um novo encontro nacional de agroecologia e nós precisamos ficar muito vigilantes e com muita mobilização para não haver retrocessos. Já vivemos um momento recente, uma destruição das políticas que estão sendo retomadas com muito esforço, e o que nós precisamos para manter essas políticas públicas e sair de fato do mapa da fome
de grandes mobilizações sociais, de grandes processos de organização, como vemos aqui. Parabéns, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Maria Emília daquela, tem um pé no avião, mas tem um pé na roça. Então ela está na África, está no Caribe, mas está na Zona da Mata ajudando a fortalecer o CTA. A Maria Emília é nossa. Gratidão, Maria Emília. Força de Deus, vida e saúde. Né? Vamos continuar nessa luta tão bonita. Pessoal, depois de tantas apresentações, ideias, na verdade foram as ideias apresentadas, cada um tiver um esforço com certeza gigantesco para sintetizar, e ali na verdade são realidades também. Acho que a ideia é como que vai universalizar as realidades que as peneiras, os peneirinhas trouxeram aqui. Então é mais reafirmar este nosso compromisso. É verdade o que a Irene disse, que é um dinheiro do povo. Felizmente já foi no mandato da presidenta Dilma, no período que a Maria Emília estava também ao Conselho, que eles inverteram o orçamento, retiraram o orçamento do Poder Executivo e trouxe o dinheiro para o Congresso. Então como que o Poder Executivo formula uma política ou um determinado programa se não tem orçamento? Então de fato é uma aberração. Agora, é bem verdade que enquanto a sensibilidade que a gente tem, o compromisso que a gente tem, a história que a gente tem, e como cabe ao parlamentar dar rumo às emendas, então esse período de escuta que a gente fez no dia de ontem e hoje, ele é muito importante para a gente acertar, de fato, na destinação do recurso. Por quê? Tem deputado que coloca o dinheiro, como ele tem prerrogativa, às vezes numa noite torra R$1 milhão num show de grupo urbano que destrói a nossa cultura. Destrói a cultura, não valoriza a cultura popular. Então, é com esse esforço, troca de saberes, que a gente participa desde a primeira edição. É uma escola, é um grande aprendizado, por isso que a gente tem compromisso, né? E só, Irene, só na parte da fitoterapia e homeopatia foram mais de R$1 milhão que destinamos, e com formação, 10 módulos. Então não é uma coisa de um recurso que investe num dia, num ato só, porque a formação também ela tem que ser permanente. Acho que isso que a gente quer aqui reafirmar. Sensível com a questão da terra, sem acesso à terra, não é para ser dono da terra, mas é para cuidar da terra, a terra que é dona de nós, é nossa mãe, mas a gente está em sintonia com os jovens, entendemos que o crédito fundiário aprimorou, mas nós temos que aprimorar mais esse recurso, de entender a diversidade que é Minas Gerais, e o país nem se fala. Então, a questão do arroz, a gente também já reafirmou, né, da gente garantir com recursos, com equipamentos, não maltratando a mãe terra, mas para produzir, para beneficiar, né, e ajudar também na comercialização, porque nós sabemos que nós só vamos avançar com PA e com PENAI, também com logística, com transporte. Temos que avançar na questão do beneficiamento dos produtos de origem vegetal e animal, desburocratizar. Danadinhos tem o pessoal do Olga, tá perto, onde estão tendo um mini laticínio, estão instalando um mini laticínio, porque o capital financeiro destruiu os mini laticínios, destruíram todos os pequenos frigoríficos, os pequenos abatedouros, onde podia beneficiar a carne, né, num raio curto, assim também o beneficiamento do leite. Hoje, pessoal, tem leite que viaja 300 quilômetros, aqui na Zona da Mata, por 300 quilômetros. Ou seja, o produto final não é leite. Chamam de leite, mas isso não é leite. O que está na caixinha não é leite. Nós temos que reafirmar isso. Está matando o nosso povo. Junto com o Leleco, foi uma grande conquista o mandato do Leleco, porque nós fizemos, Maria Emília, uma fusão do mandato federal e estadual. Aqui não é parceria, não é dobrada, é uma fusão mesmo. A gente tem otimizado o debate, o pessoal que tem trabalhado a questão da reciclagem, o enfrentamento também dos aterros, testemunha, a gente consegue fazer um debate no plano nacional, no plano estadual e no plano municipal, quando tem também vereadores comprometidos, via Prisca, que estavam por aqui também. Então facilita esse debate e a gente aprimorar a política, porque muitas políticas elas estão no plano nacional, mas quem executa é no plano municipal. Então como a gente acompanhar, valorizar mais os conselhos
e assim na implementação dessas políticas municipais. O próprio PA, às vezes municipal, né, quantos programas, o próprio Bolsa Família, a gente tem que acompanhar mais, mas é reafirmar este nosso compromisso aqui, viu? Em todas as áreas. Aqui, acho que não veio nas peneirinhas, mas tem ação nossa aqui em São Miguel do Anta, são as fossas biodigestoras. Fossas biodigestoras, as fossas evapotranspiradoras. É importante recuperar as nascentes, é importante as barraginhas, é importante reflorestar. No Jequitinhonha, nós, Juntos para Servir, tem parceria com reflorestamento, com fruticultura, porque a legislação permite, e vão garantir renda para as mulheres, e vão enriquecer mais o PA e o PNAE, mas aqui nós estamos trabalhando com as fossas biodigestoras e evapotranspiradoras. Tem microbacia que já está com 100% recuperado, com emendas nossas também, que essas aí nem veio para aqui. Estou dizendo, aqui foram execução direta. Mas é só para dizer, pessoal, que a gente está nessa sintonia, dando prioridade para as mulheres e para a juventude. Não vamos avançar nem com a agroecologia, não vamos avançar com os nossos territórios, não vamos avançar na produção de fato de alimento saudável, sem uma atenção especial às mulheres e à juventude. Então é nesse sim, e as infâncias que vimos aqui a riqueza. Então conte conosco, estamos juntos, e é verdade. A Irene, agora eu imagino eu corrigir a Irene, porque ela falou que todos votaram errado. Essa turma aqui não votou errado, não. Essa turma aqui votou certo. Os outros votaram errado, vocês votaram certo. Esse é o desafio, pessoal. Que lá no Congresso não está fácil. Acho que nós estamos virando o jogo, mas o jogo está sendo jogado. Eu acho que com a questão do IOF, nós começamos a virar o jogo nas redes sociais, que é importante a militância digital, é importante. Virando o jogo agora com essa questão, esse absurdo dessa ofensiva do Trump com os Bolsonaro, porque ali é um ataque à soberania do nosso país, é uma ingerência inadmissível. Então acho que nós estamos virando o jogo também nas ruas, temos que ocupar mais as ruas, né? E assim consolidar essa virada no ano que vem. Grande abraço. O Valério vai falar, depois a gente faz o cortejo, mas só para lembrar, nós temos nossa roça aqui sobre o polo, depois todo mundo pega, tá? Valeu! Pessoal, primeiro dizer que eu e Padre João temos a incumbência aqui de representar também os demais companheiros que acreditam e que estão aqui com apoio nessa luta. Vocês estão sentindo falta de farinhada hoje? Então vamos mandar um axé pro Farinhada, né? Que ele é a cara também dessa troca, o Betão. Hoje nós vamos eleger presidenta do PT de Minas Gerais, a deputada Leninha, para a gente encerrar um período de extensão dos mandatos. Infelizmente, nós estamos há quase 20 anos com o partido sendo quase que extensão do umbigo daqueles que ficam fazendo negociata por aí. O partido tem que ser das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então a Leninha conta com o nosso apoio e terá o apoio daqueles e daquelas que vão reconstruir o PT de fato pela base, pela esquerda e com a reeleição do presidente Lula, se Deus quiser, no ano que vem. É importante a gente dizer que esta declaração feita aqui, de que escola cívico-militar é um engodo, tentaram vender uma ideia de que iam dar aporte de recurso, como tentaram com as mãos dadas, que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu, porque é inconstitucional, e está fazendo com que os municípios, para receber ali uma migalha, fiquem enganando e depois acabando com a vida e a carreira dos servidores da educação. A escola cívico-militar é uma fake news bolsonarista que quer pagar 30% de aumento para policiais aposentados, 2 ou 3, para ser disciplinador de pátio, para poder enganar a juventude e para poder tentar enganar a educação. Por isso, a gente tem que dizer, ó, o Estadual Central em Belo Horizonte já mandou o recado. Escola cívico-militar fake news bolsonarista, aqui não. E eu acho que nós devemos fazer o mesmo. É uma covardia. Colocaram a consulta em plena época de férias para poder
enganar, e eu sei que tem uma quantidade de gente caindo, e é por isso que a gente tem que fazer essa declaração. Nós estamos aqui também juntos para servir, porque nós entendemos que é pedagógico a gente ter na política uma relação coletiva. Nós não podemos continuar esse individualismo que nos coloca sempre na razão de uma briga, de uma cotovelada. Eu e o Padre João temos tido respeito para que a gente ajude a construir coletivamente, e é aqui na tropa. Eu queria com esta fala dizer que eu não deixei de estar aqui ano nenhum, mas que a gente sente que a nossa disputa de fato, dentro dessa Semana do Fazendeiro, ela precisa dar um passo além. Nós não podemos ser apenas o lugar do debate para muitos que vêm e de vez em quando descobrem uma coisa. Aqui nós podemos ter a imanência. O nosso projeto de lei, que foi fruto aqui desta luta, da Serra dos Povos Puris, nós vamos precisar enraizar debates, porque os vereadores, muitos aí, comprados pelas mineradoras, estão fazendo declaração contra o projeto de lei. E nós temos que ir para cima com protocolos da biodiversidade, com o nosso levantamento, para que a gente tenha de fato o pertencimento antes da letra morta de qualquer lei. Então, nesse sentido, convocar a todos e todas para não se esquecerem de promover debate e de enfrentar as câmaras locais. Eles estão dizendo que vai ficar muito caro tocar as placas, porque chama Serra do Brigadeiro. Mas eu vi aqui experiência que nós mesmos sabemos pintar a placa, porque essas que estão aí enferrujadas também não enganam a gente não. Eu vou terminar com uma música, que ele já fez 3 tininos para mim. E aí quem não entende o recado não tem jeito. E é pra gente também lembrar do Farinhada, da Leninha, do nosso companheiro Betão, do Patrus, do Rogério, da Beatriz. É uma turma que a gente pede sempre que vocês tenham em mente que são companheiros e companheiras de luta. Leonardo também, me esqueci aqui. O som está um pouquinho baixo, mas nós vamos cantar junto. Esse é um hino também da gente lembrar que a agroecologia é também música, é cultura. E a agricultura apareceu na humanidade sempre aliada à forma de produzir comida, né? Então, só para lembrar, olha. Como poderei viver, como poderei viver sem água, sem árvore, sem agroecologia, sem água, sem árvore, sem agroecologia. Como poderei viver, como poderei viver sem água, sem árvore, sem a agroecologia, sem a água, árvore, sem a agroecologia. Pra gente lembrar, não é só Gonzagão, mas os poetas populares que aqui estão. Viva Mestre Boi, viva as folias, congada, catopê, marujada, cavalo marinho e toda a nossa cultura. Tem volume aí? Nosso pessoal também está aí, já preparando para nossa... Mas vamos lembrar aqui, essa letra de Sai Guarabira que vai... assim também sintetizando o que as crianças nos falaram. O homem chega, desfaz a natureza, e a gente corre presa e diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia, aí diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do viado que dizia que o sertão vai virar mar, porque o sertão vai virar mar. Tá no coração, o dedo pra budinho, o mar também vira sertão. Mulher, vai virar mar. Tá no coração, o dedo pra budinho, o mar também vira sertão. Adeus, irmãos, casa nova, Santo Céu. Adeus, pilão, marcado, veio vinho antigo lindo. Por baixo d'água, lá se vai a vida inteira. E por riba da cachoeira, o maior vai subir.
Vai ter barragem no salto de Sobradinho. O povo vai se embora com medo de se afogar, porque o sertão vai virar mar, tá no coração. O medo que é o bundinho, mas também vira sertão. Vai virar mar, tá no coração. O medo que é o bundinho, mas também vira sertão. Viva a troca de saberes! Viva a agroecologia!